Graça e paz para todos, boa noite. É sempre bom, honroso estar num ambiente como esse, não só por causa da presença de vocês, daqueles que nos assistem também pela internet, mas por causa da presença de Deus, essa presença incomparável, magnífica, que apesar de nós, Ele está aqui conosco, amém? Você tem essa convicção de que o Senhor está conosco? Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, diz a tua palavra. Independente do que nós estamos sentindo nesse momento, o Senhor está entre nós. E isso é muito bom, é maravilhoso ter essa convicção de que nós temos essa companhia ao nosso lado. Bom, queridos, nós estamos atravessando um tempo de intensas batalhas em todas as esferas, esfera pessoal, corporativa. Todavia, nós cremos que em meio a tudo isso, o Senhor está nos aperfeiçoando, amém ou não amém? Em meio a tudo isso, o Senhor segue presidindo, segue cuidando de nossas vidas, segue nos aperfeiçoando, fortalecendo a nossa fé, queimando a palha, para um tempo de glória na sua presença, no nome de Jesus. Nesses dias eu tenho recebido sonhos de fontes distintas, e sonhos maravilhosos sobre um derramar de Deus nesses dias, trazendo santidade, trazendo multiplicação. E eu tenho começado também a entender por que o inimigo também tem se levantado de uma forma tão veemente, e ele, sem saber, acaba sendo um aferidor, das bênçãos de Deus que estão por vir. Mas o inimigo tem se levantado, e obviamente nós que temos a certeza de um novo tempo, nós que temos a convicção de que Deus realmente está trazendo um tempo de glória, de uma unção nova sobre o seu povo, devemos estar preparados para esse cerco. Eu quero convidar você a abrir tua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 32. 2 Crônicas, capítulo 32, vamos ler do verso 1 ao verso 8. Quero compartilhar um pouco um tema que eu intitulei Livrando-se do cerco do inimigo. Então o Ramon não vai precisar me ligar hoje para perguntar o tema da palavra. Livrando-se do cerco do inimigo. Com a graça de Deus vamos andar por essas águas. 2 Crônicas, capítulo 32, verso 1 ao 8. Meu subtítulo diz: Ezequias prepara-se para resistir a Senaqueribe. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com seus príncipes e seus homens valentes, tapar a fonte das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres. Levantou também o outro muro, porque por fora fortificou a Milo, na cidade de Davi, fez armas, escudos e abundância, pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade, e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Amém, glória a Deus. Ezequias, nome que em hebraico significa Jeová é minha força, era filho de Acais, reinou por 29 anos, aproximadamente
de 608 a 715 a.C. Ele foi um dos mais notáveis reis de Judá, foi conhecido por sua piedade, conhecido também por sua sabedoria nas articulações e atividades políticas e pelas grandes reformas que ele realizou durante o seu reinado. Ezequias eliminou a idolatria, um pecado sério que espiritualmente amarrava a nação, e Ezequias, ele eliminou a idolatria quando ele destruiu uma serpente de bronze que Moisés usou para livrar o povo das picadas da serpente. Houve um episódio no deserto, possível que a maioria aqui conhece essa ocorrência, mas por causa do pecado do povo, o Senhor liberou as serpentes abrasadoras, e essa serpente picava o povo. À medida que a serpente picava, muita gente ia morrendo, e o Senhor pediu a Moisés que levantasse uma serpente de bronze, e orientou que todo aquele que olhasse para a serpente seria curado daquela mordedura, da picada daquela serpente. E essa serpente de bronze perdurou no meio do povo, e no tempo do reinado de Ezequias, o povo estava adorando essa serpente. Eles deram nome a essa serpente, chamaram essa serpente de uma deusa Neustã, e eles estavam adorando essa serpente. E Ezequias, quando ele assume o reino, dentro dessa reforma espiritual no reino de Judá, ele destrói essa serpente. Especificamente, ele destrói a idolatria. Ezequias fez mais, ele restaurou e purificou o templo, ele restabeleceu a adoração ao Senhor, ao único Deus verdadeiro, e ele restabeleceu também a celebração da Páscoa, que já não acontecia mais. Ezequias regularizou as contribuições e o sustento dos sacerdotes e levitas. Ele construiu como obra, como um feito magnífico, ele construiu um aqueduto de 550 metros, escavados na rocha, e esse aqueduto trazia água de uma fonte chamada Gion para o tanque de Siloé, que era um tanque dentro da cidade. Então, foi um projeto arquitetônico ousado para a época de Ezequias. 550 metros cavados dentro de uma rocha, que ligava da fonte de Gion até o tanque de Siloé, que estava dentro da cidade. Uma obra realmente muito ousada. Então, por essas menções que estou fazendo aqui, nós podemos ver que Ezequias, ele realizou de fato grandes feitos. Mas conforme nós lemos aí no verso 1, nossa fidelidade a Deus atrai o cerco dos inimigos. Dê uma olhada aí novamente. Verso 1 diz o seguinte: depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se dela. Eu vou repetir a minha afirmação: nossa fidelidade a Deus atrai o cerco dos inimigos. Depois de tudo que Ezequias havia feito, depois de uma demonstração de fidelidade e de dedicação a Deus, Senaqueribe vem, o inimigo vem e cerca o reino de Ezequias. Deixa eu dizer uma coisa, que eu sei que muitos de nós passamos por isso. Quanto maiores forem suas realizações, sejam elas pessoais, profissionais, familiares, ministeriais, quanto maior for a sua dedicação a Deus, quanto maiores forem os seus frutos, a intensidade da unção de Deus que está sobre você, maior será o cerco e a opressão do inimigo contra a sua vida. Eu lembro de um adágio popular muito conhecido, que diz que ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Se você ver uma árvore e alguém ali embaixo batendo com um pau ou jogando uma pedra, é porque ela tem fruto. Então, quanto maior a tua fidelidade, quanto maior a tua dedicação a Deus, a intensidade da unção que está sobre você,
Quanto maior for a amplitude da sua conquista, na mesma proporção será o cerco e a opressão do inimigo. E é isso que nós vemos aqui, e é a primeira lição que nós já podemos tirar para a nossa vida. A verdade é que o inimigo sempre vai usar circunstâncias, e não só circunstâncias, ele vai usar circunstâncias e pessoas, obviamente pessoas corrompidas, para fechar um cerco contra a tua vida. E isso tem sido muito intenso em nossos dias. E o propósito do inimigo em nos cercar, o propósito do inimigo em sitiar o povo de Deus, ele tem propósitos muito claros, e nós podemos ver aqui nesse texto. Um primeiro que eu quero destacar, não vou citar todos eles, mas eu destaquei duas intenções principais do diabo, quando ele nos oprime, quando ele nos cerca, quando ele tenta nos atacar. A primeira intenção é gerar dúvida em nosso coração sobre o poder e a bondade de Deus. Onde é que está isso? Verso 10, o texto diz assim: assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em que confiais vós, para vos deixar de sitiar em Jerusalém? Ele está dizendo o seguinte: vocês estão estribando, estão apoiando a confiança de vocês em quê? Ou seja, vocês estão perdendo tempo em confiar nesse Deus que Ezequias tem apresentado para vocês. Então, esse é um propósito, um alvo de praxe do nosso inimigo. Ele trabalha intensamente para que duvidemos do poder e da bondade de Deus. Não é difícil nós encontrarmos pessoas em nossos dias, pessoas que outrora tinham uma convicção firme no poder de Deus, na bondade de Deus, na palavra de Deus, mas tem sido crescente o número de pessoas incrédulas, pessoas que têm deixado cair no coração essa bomba da dúvida. Será que o Senhor pode fazer mesmo? Será que o Senhor ainda ouve as minhas orações? Será que vale a pena ainda eu dedicar aquele tempo de qualidade de oração? Será que Ele vai me ouvir? Será que eu não tenho que dar o meu jeito? Esse é um trabalho intenso do inimigo para fazer com que o coração, o nosso coração, duvide do poder e da bondade de Deus. Eu gosto do Salmo 100, verso 5, que diz que o Senhor é bom. O Senhor é bom e suas misericórdias dura para sempre. E o texto diz que de geração em geração a sua fidelidade. Independente do que estamos passando, a palavra do Senhor, ela é fidedigna, e ela diz que o Senhor é fiel de geração em geração, como diz lá em Hebreus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é imutável. O Senhor não muda, mas o diabo trabalha para colocar no nosso coração dúvida sobre o poder de Deus, sobre a bondade de Deus. E o inimigo também trabalha para colocar dúvidas acerca daqueles que nos guiam e daqueles que nos presidem no Senhor. Jesus diz que quando ele faz uma advertência sobre um risco, ele menciona a palavra que diz: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Para a gente entender melhor o efeito dominó. Então o diabo trabalha com afinco para colocar dúvida acerca daqueles que nos guiam, daqueles que nos presidem no Senhor. Verso 11 diz assim: acaso não vos incita Ezequias para morrer de fome e a sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Quem está dizendo? O que Ezequias está falando é mentira. Ele está colocando a vida de vocês em risco, ele está levando vocês a um nível de fé, a um nível de confiança que não tem fundamento.
vocês vão morrer de fome. Ou seja, não deem credibilidade à palavra de Ezequias. Não deem credibilidade à direção, ao conselho daqueles que presidem sobre você. O diabo trabalha fortemente, de várias formas, para nos tirar do propósito, para nos oprimir. E um dos meios que ele usa é nos levando a duvidar da bondade de Deus. Eu, ultimamente, tenho ouvido muitos questionamentos sobre Deus e a pandemia. Deus e pandemia, muitos questionamentos de Deus. Pessoas que se esquecem que a soberania de Deus interage com a responsabilidade humana. Então, muitas coisas que nós sofremos não é por causa de Deus, é por causa das escolhas que o homem faz, erradas, é por causa do pecado. Então, o diabo trabalha nessa área, para que o homem duvide de Deus como Deus, e ele trabalha também para que haja dúvida, questionamento sobre aqueles que nos presidem, sobre aqueles que nos guiam no Senhor. E está aqui no texto: não confie em Ezequias, não dá crédito, porque vocês vão morrer aqui, a vida de vocês está em risco. O inimigo que se levantou contra Ezequias foi Senaqueribe. Já citamos aqui o nome desse personagem. Senaqueribe era governador da Síria, e que, em coalizão com o Egito, ele tentou invadir a Judéia, como nós vimos aqui, já lemos, porém ele não prevaleceu. E eu creio que aqui começa o ponto principal da nossa reflexão nessa noite, que a gente tem que assimilar, guardar no coração. Senaqueribe pressionou, tentou várias estratégias para dominar a Judéia, mas ele não prevaleceu, ele não conseguiu. E ele não conseguiu porque Ezequias se preparou para enfrentá-lo. E o que nós precisamos, e é o que nós precisamos fazer nesse momento, para não sermos surpreendidos. Tem muitas advertências nas Escrituras de que nós devemos vigiar. Vigiar, porque o texto diz: o inimigo, o vosso adversário, ele anda ao nosso derredor, esperando uma oportunidade para nos alcançar. Então, Senaqueribe definiu todas essas estratégias para invadir a Judéia. Não prevaleceu, não prevaleceu, porque Senaqueribe, ele se preparou, ele preparou o povo para enfrentá-lo. Então vamos ver o que Senaqueribe fez para resistir, o que Ezequias fez para frustrar esse plano de domínio de Senaqueribe. Primeiro, verso 2 e 3 do capítulo 32, diz assim: depois destas coisas, verso 2 e 3, vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com seus príncipes e seus homens valentes, tapar as fontes que havia fora da cidade, e eles os ajudaram. Verso 4: e assim muito povo se ajuntou, e taparam todas as fontes, como também os ribeiros escorriam pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam muitas águas? Então, aqui nós percebemos uma tática de Ezequias para enfraquecer, para impedir essa infiltração do inimigo no seu reino. O que ele fez? Ele tapou a fonte das águas para não abastecer os inimigos. Irmãos, há coisas que são boas em tempo de paz. Tem coisas que em tempo de paz, elas são boas, são necessárias, mas em tempo de guerra, elas fortalecem o inimigo. E eu poderia listar uma série dessas coisas aqui. Eu destaquei algumas. Presta atenção. Há momentos que, se você argumentar, se você falar, piora as coisas. Mas há momentos que é importante que você fale ou não. É de sabedoria a Deus. Porque há momento que o silêncio é a maior arma.
E há momento que a palavra é a melhor arma. Então, o falar não é problema. Falar é uma faculdade importante para a gente abençoar, para a gente se comunicar. Mas há momentos que, se nós falarmos, nós pioramos as coisas. Há momentos que o som que tem que sair dos nossos lábios é da oração. Você não tem que falar com o homem, você tem que falar com Deus. Eu não vou falar, porque se falar pior, eu vou falar com Deus. Vou falar com aquele que me entende, do jeito que eu falo, na intensidade da minha voz, e me entende perfeitamente. Tem ambientes que em tempo de guerra nós temos que evitar. Às vezes eles são lícitos, mas em tempo de guerra ele não convém estar nele. Há relacionamentos que chega um momento que você tem que se apartar, temporária ou definitivamente, seja de amizade, seja amoroso, seja fraternal. E eu poderia citar vários textos das Escrituras, mas eu vou citar um texto, você vai entender. Tito capítulo 2, verso 15, ele dá a seguinte orientação, ele diz: evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Ele está dizendo o seguinte, irmão, numa primeira instância você está advertindo uma pessoa que tem uma tendência divisiva. Então ele está dizendo, vai até ela e você admoesta essa pessoa, e ela não mudou. E o texto então vai uma segunda vez, admoesta essa pessoa, ela não mudou. Então ele está dizendo, evita. Em Mateus 5, 29, Jesus ele usa uns exemplos assim radicais para nos preservar na vida eterna. Alguém titulou esse texto assim, ouvi alguém comentando sobre esse texto, e a pessoa deu um título assim: amputação para a vida eterna. Quando Jesus disse, se teu pé te faz pecar, arranca-o de ti, porque é melhor você entrar na vida eterna sem o teu pé do que com os dois pés ir para o inferno. Se tua mão te faz pecar, arranca de ti, porque é melhor você entrar no reino dos céus sem as mãos do que com as duas ir para a condenação eterna. Então, deixa eu repetir, seguir aqui nesse entendimento de que há coisas que são boas em tempo de paz, mas que em tempo de guerra fortalece o inimigo. Então, falar às vezes não coopera, devemos orar. Ambientes que outrora não teria nenhum problema, mas em tempo de guerra devemos evitar. Relacionamentos que há momentos que nós devemos nos apartar, e às vezes se apartar temporário ou até definitivamente. Um outro cuidado também que a gente pode relacionar com essa questão da fonte das águas: há críticas sobre a igreja que às vezes não convém fazê-la, principalmente em tempo de guerra, não convém fazê-la, e principalmente na frente dos filhos, porque muitas das vezes você, sem querer, pode alimentar no coração do teu filho uma inclinação pelo mundo. O nosso filho, nossos filhos, eles vão amar e vão honrar a igreja na proporção que nós amamos e nós honramos. Nós não vamos esperar que os nossos filhos tenham uma paixão pela igreja que eles não veem em nós. Você não espera que você vai vender um peixe que você não comprou? Então, há atitudes que em tempo de guerra nós precisamos cortar. Segunda atitude de Ezequias está no verso 5, atitude para que o inimigo não se apropriasse da cidade. Verso 5, ele diz que ele cobrou ânimo, ele restaurou todo o muro quebrado. Repita comigo, mesmo de máscara: ele restaurou todo o muro quebrado.
Repita outra vez: ele restaurou todo muro quebrado. Muro fala de proteção. Muro significa a importância de estarmos num território espiritual de provisão e de segurança. Muro, proteção. Espiritualmente falando, quando os nossos muros estão restabelecidos, não há trinca, não há ruptura, nós estamos num ambiente espiritual de proteção, estamos num ambiente espiritual da provisão de Deus. Então Ezequias cortou a fonte, tudo aquilo que é fonte, que se o inimigo invadisse a cidade, ele ficaria se alimentando com aquelas fontes, ele corta. A segunda atitude dele, ele restaura os muros que estavam quebrados. E essa é uma advertência para você que está desviado da casa do Pai. Você está fora da casa do Pai, você está vulnerável, você está espiritualmente vulnerável. Você é uma advertência também para aquele que tem escolhido uma vida cristã independente, fora do vínculo de comunhão, dessa relação interdependente. Alguém disse que para ser cristão é igual para você casar, ninguém casa sozinho. Você casa com um cônjuge, um outro cônjuge. Nós não conseguimos ser um cristão genuíno, verdadeiro, se nós não estamos vinculados ao corpo de Cristo. Cristo não está esquartejado. O cabeça tem um corpo, e nós devemos fluir como membro do corpo de Cristo. Então o texto diz que ele restaurou os muros quebrados, ele restaurou a proteção, e nós estamos seguros no seio da igreja. Mateus 16:18 diz que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja, o contrário é fato. Se nós estamos fora dos muros, nós estamos volúveis, nós estamos vulneráveis. Então ele restaurou os muros quebrados. E muitas das vezes os muros também estão quebrados pelo pecado, porque o pecado, ele abre brecha para o inimigo entrar, e sem muros restaurados, corremos o risco de sermos prisioneiros do Senaqueribe espiritual, que é o diabo, o inimigo das nossas almas, que nos assedia, nos cerca o tempo todo. A terceira atitude de de Ezequias, para se livrar de Senaqueribe, é que ele ergueu torres, restaurou todo o muro quebrado, sobre ele ergueu torres, restaurou os muros, sobre ele ergueu torres. Torre é lugar de observação, torre é lugar de vigilância, e nós não devemos negligenciar a vigilância nesse tempo que nós estamos vivendo. Eu sei que a distração tem roubado o foco de muita gente, mas nós vamos encontrar nas Escrituras vários textos nos chamando para um posicionamento de vigilância na presença do Senhor. Devemos sempre dar aquele toque um no outro: vigia, irmão, vigia, irmão. Nós temos que estar na torre de vigia, porque o inimigo é sagaz, o inimigo é astuto, ele vai tentar de toda forma se infiltrar, vai tentar de toda forma nos alcançar. Então vigia. E ele, para se resguardar do assédio de Senaqueribe, o texto diz que ele ergueu torres. A quarta atitude de Ezequias é que ele fez armas e escudos em abundância. Verso 5 aqui: ele cobrou ânimo, restaurou o muro, ergueu torres, fortificou a Milo e fez armas e escudos em abundância.
armas e escudos em abundância. Isso nos arremete para Efésios capítulo 6, verso 13, que diz: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Em tempos de cerco do inimigo, tem que ter armas. Não só tem que ter arma, tem que ter abundância delas. O texto diz que ele juntou armas em abundância. E o que isso significa para nós? O que isso significa para nós hoje? Armas e escudos em abundância significa que é um tempo de nós qualificarmos as nossas orações. Aquela oração corrida e refletida, aquele feijão com arroz não dá mais, aquela espada cega não dá mais. É tempo de qualificarmos as nossas orações. O que significa isso? Jejuns qualitativos, jejuns prolongados, madrugadas onde você tem certeza que você não vai ter interrupção, ruído, e você se dedicar em oração, e não apenas falar, mas ouvir o Senhor, refletir na sua palavra. É um tempo de ocuparmos os montes para orar ao Senhor. Armas e escudos, os dias são maus. É um tempo onde vivemos de uma forma muito latente, muito intensa, um cerco maligno, um cerco do inimigo. E nós precisamos de armas, precisamos de escudo, defesa e ataque. Eu estava em casa na sexta-feira, no feriado da Semana Santa, e eu fui tomando ciência de muito caso de Covid. Aquilo foi me inquietando demais. A gente tem orado por pessoas com toda sorte de enfermidade, e Deus tem nos guardado. Estamos na linha de frente. E eu falei com a Eliana, eu estou muito inquieto no meu espírito. Eu vou pegar o óleo ungido, vou sair orando por Covid. Saí de casa, peguei primo, fomos em São Pedro na tenda, oramos por gente lá fora, oramos por gente lá dentro. Depois fui para casa de alguns irmãos, orar por eles, dentre eles o Bira, que estava iniciando um processo da Covid, não tinha nem resultado, e o Bira está numa guerra com Covid. Graças a Deus a gente tem tido um retorno melhor acerca da tua saúde. Precisamos seguir orando até que ele se restabeleça completamente, mas travou uma guerra forte. Mas falei, bom, não posso ficar diante de um quadro, de um cenário como esse, acomodado em casa. Esse é o momento do nome de Jesus ser mais enaltecido, ser mais glorificado. Como? Através de mim, de você. Nós temos armas, nós temos escudo. Então é um tempo de defensiva, é um tempo de ofensiva. Colocar, embraçar o escudo da fé, que ele vai neutralizar todos os dardos inflamados do maligno. Ele vai nos guardar. O escudo, mas não é só o escudo, escudo e arma. A arma é para a gente ir para frente, é para a gente ir para cima. O Senhor quer usar a minha voz, quer usar a tua voz, quer usar as nossas mãos, para que Ele faça proeza, maravilha no meio do povo. Então, Ezequias, ele fez armas, ele fez escudos. Para de orar só o Pai Nosso, às vezes andando, distraído. Seja mais profundo na sua oração. Se você está jejuando 2 horas, avança mais um pouco. Nós desafiamos a igreja em 24 horas de oração. Os jejuns individuais entre nós jogamos para 12 horas, de meio-dia à meia-noite, para queimar Senaqueribe mesmo. Os dias são maus, e se nós queremos prevalecer contra esse cerco tão intenso, nós precisamos de armas, precisamos de escudo, precisamos de arma de defesa e arma de ataque.
quinta atitude de Ezequias, no versos 6 e 7. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou o coração: sede fortes e corajosos. Repita comigo mesmo de máscara: sede fortes e corajosos. Outra vez: sede fortes e corajosos. O que Ezequias está fazendo aqui, irmãos? É tempo de equipar os valentes, amém ou não? É tempo de equipar os valentes, mas não só equipar os valentes, mas encorajar os valentes, porque os valentes estão sentindo a pressão. Nós temos vivido em todos os aspectos uma onda de intimidação, afronta contra os valentes do Senhor, seja por causa de pandemia. Eu sei que tem homens de Deus que estão sentindo na tua estrutura, nas suas emoções, estão sofrendo algumas variações emocionais em função desse momento. Eu tenho recebido notícias assim: fulano está em casa sozinho, está chorando, com medo, fica se alimentando com aquelas fontes que fica ali terror o tempo todo, ou às vezes não, mas nós estamos realmente vivendo um tempo que é um tempo de muita intimidação, um tempo de afronta, pandemia e outras coisas mais, e é um tempo de encorajarmos os valentes. Sede forte e corajosos, não temais nem vos assusteis por causa do rei da Síria. Tempo de encorajar os valentes. Foi isso que Ezequias fez. Ele encorajou, ele equipou os seus valentes, e o resultado, essas atitudes de Ezequias, ela teve resultado. O Senhor destruiu completamente o exército de Senaqueribe. Aquela galera que estava acampada, estava sitiando a Judéia, todo mundo acampado, gente, muitos adversários. O Senhor destruiu todo o exército de Senaqueribe. Capítulo 21, do verso 32, diz: então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os valentes, os chefes e os príncipes do arraial da Síria, e este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra, tendo ele entrado na casa de seu Deus. Os seus próprios filhos o mataram à espada. Depois você vai ver essa citação aqui lá em Reis. Na verdade foram 185 mil homens que morreram. Eles, pela manhã, o arraial dos sírios, o arraial dos inimigos, era um mar de cadáveres. Morreram 185 mil homens, sem que o exército de Ezequias, ou os homens de Ezequias, disparassem uma flecha sequer. Há uma teoria que diz que Deus enviou uma multidão de ratos. Eu já vi mais de uma pessoa sustentando essa teoria, que Deus enviou uma multidão de ratos, e eles roeram a corda dos arcos, eles roeram o couro, roeram as cintas das armas e a corda dos arcos. Os ratos se infiltraram no acampamento do exército de Senaqueribe, e eles saíram roendo corda de arco, cinta, destruindo tudo. E não só isso, esses ratos que se infiltraram no meio do exército de Senaqueribe disseminou doença, segundo a maioria, peste bubônica. Só sei que pela manhã 185 cadáveres estavam espalhados no meio do campo. Senaqueribe fugiu, conforme nós lemos aqui. Ele foi lá para o templo pagão dele para adorar. Ele entrou no templo,
Quando ele entra no templo, ele morre na mão dos seus próprios filhos. E um dos seus filhos assume o reino no seu lugar. E eu lembro a palavra do Senhor, Isaías 54, 17: toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que usar contra ti em juízo, tu a condenarás. Se cumpriu a sentença do Senhor contra Senaqueribe. 2 Reis capítulo 19, verso 28, dá para a gente projetar aí. 2 Reis capítulo 19, verso 28. Por causa do teu furor contra mim, e porque tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o anzol no teu nariz, e meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho de onde vieste. Ezequias viu o cerco, Ezequias viu a afronta, e Ezequias tomou a atitude que eu e você precisamos tomar hoje. E o Senhor falou: olha, Senaqueribe, por causa do teu furor contra mim, que não foi contra Ezequias que tu levantaste, mas foi contra mim, mas por causa do teu furor, por causa da tua arrogância, subiu até os meus ouvidos. Eis que porei o meu anzol no teu nariz, é um símbolo de domínio, de autoridade. Vou pôr meu anzol no teu nariz, um freio na tua boca, e você vai voltar de onde você veio. A gente faz isso uma forma ousada de expulsar demônio, né? A gente fala assim: pega as tuas tralhas todas e volta para de onde você veio. Então vou pôr o anzol no teu nariz, um freio na tua boca, você não vai falar mais aqui, você vai voltar de onde você veio. Ele não só voltou, mas foi julgado por Deus, morreu na mão dos filhos, que um dos seus filhos assume o seu reino. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que usar contra ti em juízo, tu a condenarás, diz o Senhor dos exércitos. Devemos tapar a fonte, em nome de Jesus. Eu citei aqui algumas, mas toda fonte na tua vida que você sabe que tem alimentado o inimigo, fecha a fonte. Qual é a fonte que você identifica que tem alimentado o inimigo na tua vida? Fecha a fonte. É tempo de cerco, é tempo de guerra. Segundo, restaura os muros caídos, restaura a sua proteção espiritual. O pecado faz buraco no muro. Cada pecado não tratado, não restaurado, buraco no muro. O inimigo entra e faz arruaça. Então, o cerco do inimigo está aí. Restaura os muros quebrados. Ergue torres. Seja vigilante. Não negligencie a vigilância mais do que nunca nesse tempo que nós estamos vivendo. Faça armas e escudo de forma abundante. Quero desafiar você a qualificar a tua vida de oração. Qualifique tua vida de oração. Oração em concordância, marido, esposa, oração em família, com os filhos. Qualifique teu tempo de oração. A palavra, o desafio aqui é ter arma em abundância. Dedique um tempo maior em jejum. Dedique um tempo de melhor qualidade em oração. 5. Seja encorajado, encoraje. O diabo é o líder do ministério do desencorajamento. Então, procure encorajar, fala: nós vamos prevalecer. Isso é um tempo. Choro dura uma noite, alegria vem pela manhã.
Aquele que começou em nós uma boa obra há de completar até aquele dia. Eu sei que meu Redentor vive, e por certo Ele se levantará em nosso favor, em seu favor. É tempo de encorajar, não, irmão, olha para frente, crê no Senhor. Ele não muda, Ele segue reinando de forma soberana, com autoridade inquestionável. Devemos encorajar os nossos valentes, buscar esse encorajamento no Senhor, encorajar aqueles que estão no nosso ciclo de relacionamento, no nosso ciclo de convivência. Eu quero voltar à segunda atitude de Ezequias para a gente orar ao Senhor, para a gente terminar esse tempo. E a segunda atitude de Ezequias é a restauração dos muros. E eu quero falar agora com um público muito específico. Você que está aqui nessa noite, um dia você andou com Deus, com seriedade, com dedicação, e você por algum motivo se apartou do Senhor. É possível que você esteja aqui, frequente as reuniões, está no meio da comunidade dos santos, mas teu coração está longe, você não vibra mais com Deus, você não tem mais aquele fervor, aquela paixão pelo Senhor. Quando terminar esse tempo, você vai embora e você se seculariza. Então você que está aqui hoje me olhando, mas o teu amor esfriou porque houve alguma ruptura, alguma brecha nesse muro espiritual de proteção. É tempo de se voltar para Deus. Você que se desviou, e hoje, pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo te deu aquele toque assim, fala, vai lá, vai ouvir uma palavra, vai estar com os irmãos, e você veio, mas você está numa condição muito arriscada, está desviado, está desviada. É tempo de cair para dentro do muro, cair para dentro do muro, dentro dos muros de Jerusalém. O Senhor tem a sua paz eternamente. Eu quero falar com você que está aí nos assistindo à distância pela internet. Se teu amor se esfriou, você tem estado distante do Senhor, você precisa reacender esse fogo. Está desviado, está fora do muro, faz como o pródigo fez. O texto diz que ele, caindo em si, disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Tempo de você voltar para os muros. O mundo é cruel, a humanidade sem Cristo caminha de mal a pior. Ontem eu vi uma matéria na televisão, eu não sei, eu fiquei pensando, não passa um negócio desse na televisão, muito chocante, né? Porque tinha um cara sentado, o tribunal do crime condenou as meninas, não sei quem viu esse negócio, e as meninas eram obrigadas a cavar a própria cova, depois eles iam matá-la. Estava a menina nova, bonita, cavando a própria cova, literalmente, e um bandido assim, com uma pistola assim, esperando ela cavar para poder matar. Então, os pecados estão hediondos mesmo, qualificado. Agora não é só matar, tem que matar, filmar e publicar, com requinte de crueldade. A desvalorização humana está ficando maior a cada dia, os relacionamentos estão mais voláteis, mais frouxos, pessoas se importando menos com pessoa. Ao contrário do que diz a ciência, de que o mundo está num processo de evolução, não está na evolução. O mundo, a humanidade está num processo de involução. Quem arrisca uma vida fora da vontade de Deus? Quem arrisca uma vida fora do propósito de Deus? Quem arrisca uma vida fora dos muros de proteção? Então eu quero reforçar essa atitude de Ezequias, vem para o muro. Tempo de refazer a tua aliança com Deus. Você está no contexto da igreja, vivendo sem temor, vivendo em pecado.
Pecado tem consequência pessoal, familiar, nacional, geracional. Mas se você se arrepender, se voltar para Deus, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, desse jeito. Está entre nós o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas você precisa reconhecer, precisa falar: Senhor, eu não posso permanecer com esse muro, parece um queijo suíço, que o pecado abre brecha no muro. Eu vou seguir o nosso protocolo, que eu não vou fazer um apelo para esses dois grupos sinalizarem, mas eu quero orar no nome de Jesus por você que está aqui hoje, dizer para você que a orientação no momento é, se você quer se aprofundar um pouco mais no conhecimento de Deus, se você quer todas as garantias de que você de fato está no muro, dentro dos muros, de que você de fato está resguardado desse cerco do inimigo no nosso tempo. Assim que terminar, você vai ver aí um QR Code. Esse QR Code vai estar aqui. Você mira aí o seu telefone para esse QR Code, você vai saber como você vai nos contactar. Nós vamos ter, com a graça de Deus, um tempo contigo pessoalmente. Você que está aí também na internet, contacta, aciona esse QR Code e nós vamos entrar em contato contigo. É o novo normal de Deus para a igreja. Nós vamos entrar em contato contigo, nós vamos te ouvir segundo a sua necessidade especificamente e cooperar para que você de fato tenha toda a garantia de que Senaqueribe não terá alcance na tua vida. E Senaqueribe que eu me refiro hoje não é aquele lá, o governador da Síria. O Senaqueribe que eu me refiro chama-se diabo, acusador. João 10 diz que ele, como ladrão, vem para roubar, matar e destruir. E quando ele vir, que muro ele vai encontrar cercando a tua vida? Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Feche teus olhos, abre o teu coração. Vamos orar ao Senhor, no nome de Jesus. Oh Deus, obrigado por esse tempo, Senhor. Oh Pai, obrigado por tua graça. O que seria de nós se não fosse o Senhor? Sabemos que grande tem sido a fúria do inimigo nesses dias. Grande tem sido o ataque, o assédio das trevas. Mas nós não temos o que temer, Pai. Nós estamos refugiados em Ti. Na sombra de Tuas asas nós podemos repousar, nós podemos descansar. Bendito seja o nome do Senhor. Pedimos a Ti em nome de Jesus, Pai. Abra os nossos olhos para que fechemos todas as fontes que pode sustentar, que pode alimentar os nossos inimigos, em nome de Jesus Cristo. Ajuda-nos a restaurar muros quebrados nesse tempo. Pessoas que estão aqui hoje, que possivelmente, Pai, eu sei que tem pessoas aqui que já saíram de dentro dos muros, estão vulneráveis, estão expostas. Que tome uma firme resolução em voltar para os muros de Jerusalém, Pai. Em nome de Jesus, ajuda-nos a erguer torres de vigilância, que estejamos apercebidos, Senhor, que não estejamos distraídos, que é isso que o inimigo quer fazer, nos distrair, mas que nossos olhos estejam posicionados, vigilantes, quanto às ciladas, às artimanhas dos nossos inimigos, Pai. É tempo de fazermos armas, muitas armas, armas
de maneira abundante, muitas armas, Senhor. Possamos intensificar a oração, o jejum, sejamos ousados na imposição das mãos, no fluir dos dons do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo, Pai, no nome de Jesus. Nos dê entendimento sobre a hora que temos que nos resguardar, nos proteger, embraçar o escudo da fé, em nome de Jesus, Pai. Nesse tempo de muito pessimismo, que possamos nos animar em Ti, nos animar no Senhor, e no nome de Jesus, possamos encorajar os valentes para a guerra, para a batalha, no nome de Jesus Cristo, Pai. Mas temos a certeza que enquanto oramos, enquanto Te buscamos, enquanto nos posicionamos diante de Ti, o Senhor já enviou os Seus anjos contra o arraial dos inimigos, Senhor. Sabemos que o Senhor está destruindo as Suas armas, o Senhor está destruindo as Suas armaduras. Nós cremos nisso seguramente. Enquanto Te buscamos, enquanto oramos, o Senhor está destruindo, ó Deus, o arsenal dos inimigos, Senhor. Temos plena convicção de que o Senhor está agindo, e podemos declarar com toda a convicção que toda arma forjada contra nós não prosperará, Senhor. Toda língua que usar contra nós em juízo, Senhor, Tu a condenarás, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, damos uma ordem, uma palavra na autoridade do nome de Jesus, que Senaqueribe volte, que Senaqueribe retroceda de famílias, retroceda de negócios, retroceda de ministério, retroceda em nome de Jesus. Que retroceda os Senaqueribes, retroceda, como diz o Senhor. Porei um anzol no seu nariz, um freio em sua boca, e você voltará para morrer, para ter um fim de existência. Em nome de Jesus, Senhor, profetizamos sobre o Teu povo nessa noite. Profetizamos um romper, um quebrar de cercos, em nome de Jesus.